Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Bárbara Barreto, sou terapeuta e a gente veio aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o que diz o título do vídeo, como escolher um terapeuta. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um critério um pouco mais subjetivo do tema, porque todo mundo fala de abordagens, como cada paciente ou cliente se identifica com cada abordagem, mas é difícil, né, a gente saber o que é abordagem. A gente tem um problema e quer procurar um profissional para resolver o nosso problema, para ajudar a resolver o nosso problema. Como a gente vai ao médico quando a gente está com uma dor, como a gente vai a qualquer outro profissional quando a gente precisa de um serviço ou de um produto. E a gente também procura para a saúde mental, para o bem-estar, para uma questão emocional, psicológica, várias infinitas questões, né? A gente tem um profissional maravilhoso que pode nos ajudar a nos conhecer e a partir desse autoconhecimento a gente conseguir resolver ou entender melhor o problema que a gente está passando ou várias outras questões da nossa vida que podem ser pontuais ou podem ser questões de infância. Enfim, cada pessoa tem uma demanda, um tipo de demanda, talvez um pouco mais urgente, talvez um pouco mais crônica. Tem pessoas que querem ali resolver e ser mais rápidas, tem pessoas que querem ali passar um tempo para conversar, para ter um lugar de escuta. Tem infinitas abordagens e infinitos problemas, infinitas demandas, e é por isso que existem, né, infinitos tipos de terapia. E o que eu queria falar com vocês aqui são duas coisas, né? Primeiro, além da questão que eu já falei das infinitas abordagens, que na maioria das vezes a gente não conhece, a gente tem uma indicação de um amigo, a gente vai para a internet e aí procura um profissional próprio para aquele tipo de problema. Mas também existe uma questão, como eu gosto de falar, bem subjetiva, que é a questão da afinidade. Assim como temos afinidade com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, enfim, com pessoas que conhecemos há pouco tempo e daqui a pouco a gente já está conversando sobre tantas coisas da nossa vida, a gente tem uma facilidade para falar com determinadas pessoas. A terapeuta não é diferente, muito pelo contrário, né? Por tratar de saúde mental e esse bem-estar psicológico e emocional, essa questão de se sentir à vontade naquele ambiente, naquele momento, para falar, para ouvir, para ser escutado, acolhido naquele momento, na maioria das vezes, de fragilidade emocional, em que a gente se abre, se mostra, que demanda muita coragem, né? Procurar terapia. Terapia não é para os fracos, terapia é para os fortes, que conseguem enfrentar o problema, procurar uma ajuda. Porque, infelizmente, né, o caminho da fuga é muito fácil, né? Você ignorar o problema, você ir para um vício, deixar uma bola de neve, achar que a vida vai resolver sozinha, é um ato de grande coragem. E é por isso que quando a gente procura um profissional e acha alguém que, sabe, aquela sensação, ele me entende, ela me entende, isso diz muito mais da pessoa do que do profissional, do que a formação que ele teve. E isso é muito interessante, porque no final das contas a gente só vai saber mesmo quando a gente conhecer a pessoa. Como um amigo que de repente, né, uma pessoa que um amigo nos apresenta e existe uma afinidade ali, né, instantânea e passamos horas conversando e mal conhecemos a pessoa. E com um profissional também. Então não tenha uma ansiedade de dar certo no primeiro profissional, né? Às vezes não é o amor à primeira vista. Na maioria das vezes é uma relação construída, uma relação muito profunda, que existe todo o sigilo, né, da profissão e que a pessoa tem que estar muito bem à vontade para se abrir, para falar, para ter coragem de ouvir certas verdades duras. E se você não tem afinidade com a pessoa, antes da abordagem que ela tem, seja uma abordagem mais prática, né, de repente com poucas sessões, talvez com uns exercícios mais práticos para aquele problema pontual, ou se for uma questão mais longa, às vezes até sem um período determinado, e que a pessoa se sinta à vontade nesse modelo de estar ali conversando e pouquinho a pouquinho e construindo essa relação e descobrindo coisas que se revelam ali naquele momento, você, naquela relação um a um, independentemente se a sessão de terapia for presencial ou online, naquele olho no olho, a gente
a gente descobre muita coisa. Então, na verdade, às vezes não é nem escolher, né, o terapeuta, é descobrir aquela pessoa que, entre aspas, vai te entender, porque todos os profissionais vão entender a sua questão, mas aquele vínculo que é tão importante na terapia é realmente tentativa e erro, né? Eu acredito que muitas pessoas têm muitas experiências, né? Podem chegar aqui pessoas dizendo que assim, comigo foi daquele jeito, desde a primeira vez, ou então eu demorei muito tempo, ou então eu fiquei muito tempo com um e depois, quando eu mudei de terapeuta, eu descobri, nossa, foi muito melhor, foi muito pior, enfim, as experiências são infinitas. Tem pessoas que podem desejar ter, eu só gosto de fazer com mulher porque eu sou mulher, acho que vai me entender melhor, ou uma pessoa de certa idade, né, mais próxima da minha, uma pessoa que já tem filhos, a pessoa, enfim, que tem aquela vivência do problema, da situação que me aflige. Isso não é determinante que a pessoa que tenha que ter tido aquela experiência que vai resolver melhor, talvez de uma forma que a pessoa deseje mais, mas na maioria das vezes isso é uma realidade, né? Não é uma exigência da profissão, mas é uma realidade dos fatos. Então, quando você vai escolher um profissional, primeiro você escolhe a pessoa. Então, essa dica que eu queria dar para vocês, independentemente de abordagem, de linha terapêutica, não existe linha certa ou errada, existem infinitos profissionais para infinitas demandas, porque somos todos plurais, infinitos, e cada um, por mais que possam estar passando por muitos problemas parecidos, cada um vai lidar de uma forma e por isso vão desejar ter diferentes formas de terapias e às vezes até em terapias parecidas, digamos, da mesma abordagem, às vezes você mudando da pessoa de terapeuta para terapeuta, o resultado é outro. Então, o que importa é que a terapia seja eficaz, que exista esse vínculo de confiança, em que o resultado, né, seja sempre priorizado e que o diálogo, as relações sejam construídas ali no dia a dia, tanto para a expectativa do paciente quanto do próprio terapeuta, né, que ali nas primeiras sessões sejam bastante sinceros, né, na relação um com o outro, em relação ao contrato, em relação à linha de trabalho, em relação a alinhar expectativas. Isso também é muito importante. E aí você vai escolher ali o terapeuta e a terapia ali nas primeiras sessões ou no tempo que você achar necessário. Mas essa era a dica que eu queria dar para vocês, que independentemente da abordagem, que às vezes a gente nem conhece que abordagem a gente gosta ou que existe tal abordagem ou conhece, a gente tem uma demanda e quer ajuda, né? E essa é a verdade. E eu vim aqui bater esse papo com vocês sobre isso, espero que tenha ajudado de alguma forma e que vocês procurem indicação de amigos, conhecidos, que passam por situações às vezes parecidas e aí indicam uma pessoa ou venham aqui na internet, né, procurar, conversar e você vê um vídeo como esse e tem afinidade com a pessoa, como ela fala, o que ela fala e você vai atrás e procura e marca uma primeira sessão para conhecer e é assim que acontece, né? Nesse mundo online é maravilhoso porque as distâncias, né, não existem mais, mas de qualquer forma esse primeiro contato é importante, né? Terapeuta e a pessoa que vai criar esse vínculo com, né, o paciente e a própria demanda em si. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Boa sorte na procura de vocês. E se vocês quiserem mais alguma informação, podem deixar aqui nos comentários. E nós nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo!